Ah, Oiê! Oi, Tudo? tudo bem com você? Tudo bem, vamos esperar nossos telespectadores chegarem, estão entrando. Tem o pessoal entrando. E aí, como está de confinamento, isolamento? Ah, é o que a gente tem conversado, né? Ninguém tá bem, não tem como. Então, acho que partir desse lugar que não estamos bem, acho que já ajuda, né? Sim. E você? Eu não tô bem, a gente tá todo mundo achando estranho, esquisito, né? Enfim. Eu acho que eu tô começando a me adaptar, na verdade, né, a essa É, coisa de ter uma rotina dentro de casa, que é algo muito difícil. é. Não sair de casa é muito difícil, né? Eu fui no mercado ontem e deu uma sensação boa de estar na rua. Sabe, eu fui no mercado aqui e eu fiquei ansiosa. Sim. Fiquei nervosa de, meu Deus, não era pra eu estar aqui, era pra eu estar em casa. Me deu uma aflição mesmo. Eu não sou uma pessoa ansiosa no geral, mas eu fiquei. Me deu uma. Porque poucas pessoas e aquela situação, né? Aí tem uma pessoa perto da prateleira, aí você quer aquele Uhum. negócio, você espera a pessoa sair, e aí todo mundo se olhando. E ai, não sei, eu fiquei ansiosa quando eu fui ao mercado. Sim, bom, nesse momento vai estar começando o panelaço aqui, todos os dias, 8 horas no Brasil. Tá tendo um É, panelaço contra o eu tô ouvindo. governo. É, tá bem na hora da nossa live, vai dar para escutar bastante, mas é Ai, tá uma na gente manifestação panelaço super junto. importante, exatamente. Vamos começar então? Vamos começar nossa Eba! saudação da Minha semana. primeira. Vai, fala Minha aí, primeira. vai. Então vamos lá. Então a sauna, né, gente, para quem ainda não conhece, é um espaço que a gente responde perguntas que vocês mandam pra gente. E perguntas de temáticas livres. Pode ser coração quebrado, pode ser coronavírus, pode ser relações familiares, e tudo isso apareceu aqui nas perguntas que a gente vai responder hoje. Então vou ler aqui a primeira. Relacionamentos abusivos com familiares. Como quebrar ciclos no confinamento? Bom, primeiro que quebrar ciclos já é algo muito difícil, né? E no confinamento, que tá aqui na pergunta, né, ainda traz uma dificuldade extra, né? Porque tá todo mundo nesse momento cara a cara com os medos, as ansiedades e etc. Porque ou as pessoas estão sozinhas e aí estão com os medos que elas encaram sozinhas, né? Ou elas estão em convivências 24 horas por dia e sem previsão de quando que vai terminar. E sobre, né, o ciclo, primeiro que quando a gente fala sobre relacionamentos, é sempre importante a gente ter em mente que a gente não consegue mudar o comportamento de outra pessoa, né? Então, na psicoterapia, quando a gente fala, né, de relacionamentos com outras pessoas, quando essa é a demanda, a gente sempre pensa na parte que nos cabe na manutenção daquele relacionamento É daquela verdade. forma. É muito E comum que os aí, pacientes cheguem, só um parênteses, que os pacientes chegam na consulta, no começo da terapia, falando: ah, eu quero que minha mãe melhore. Eu quero. Sua mãe não vai mudar, né? O que dá pra gente melhorar é talvez como você se relaciona com ela, mas mesmo assim não é garantido, não é garantia nenhuma, né? Que a outra pessoa melhore. O que dá pra fazer é como você lida com aquela situação, né? Ver de outra maneira, pensar como você pode enfrentar, quais comportamentos você pode ter positivo. Valentina? cachorro, É ué. Valentina. O Chico estava aqui também. Eu joguei ele pra fora. Aí fica louco com o panelaço. É, Mas, então, né, pensando nisso, a nossa dica é que você pense, você tente refletir um pouco qual é a parte que te cabe nesse ciclo de manutenção de um relacionamento, né, familiar que é abusivo. Uma coisa que a gente aprende na psicologia é que mudando uma pessoa, a gente já muda esse ciclo também. Então, eu imagino que no confinamento fica ainda mais difícil não ser responsivo, né? As coisas que tornam esse relacionamento abusivo, que né, a gente não tem maiores informações, mas o fato de você não fazer parte desse ciclo já vai mudar alguma coisa na dinâmica. Você quer sim. complementá-lo? Não, acho que é isso. Se a pessoa tiver a opção de repente, ficar em outro lugar, né? Mas às vezes não dá. Ou então seja um momento de. Não, acho que não é o momento de tentar causar uma intervenção, né? Ou se afastar.
Porque a gente não sabe a situação, não sabe nem se é uma situação de violência, né? Uhum. Então é tentar se preservar mesmo, né? Tentar não entrar na dinâmica nociva e violenta e abusiva, mas se retirar, até porque não tem para onde ir, né? Sim. Então isso é muito Às vezes o difícil. se retirar é mais simbólico do que de fato É, físico porque nessa enfrentar. situação. E se ela puder enfrentar, se é uma família, às vezes, a gente pensa em rede de apoio, se tiver alguém que concorda com ela, que pode apoiar ela nesse enfrentamento, estando em casa também é bom usar, né? Seria outra estratégia, né? Sim. Então, e aí pensar o que dá para fazer, né? Nessa situação. Mas é bem difícil. O que eu tenho, a gente falou, essa semana foi muito difícil para mim, no começo da semana. E aí fiquei, porque a gente, né, o papel do psicólogo nisso, eu fiquei, né, surtando que depois Uhum. vai falar sobre isso, que tem as Sim. soluções, mas no final da sauna. Mas fiquei muito mobilizada. E até fiz um grupo de WhatsApp com as minhas amigas psicólogas, inclusive com a Thay, chamado Desabar. E aí, pra gente, né, conversar, porque acho que a gente precisa mais nesse momento é usar as redes de apoio. Então, às vezes a pessoa não consegue, eu tô falando tudo isso, às vezes a pessoa não consegue ir lá na família, mas conversa com os amigos que não estão, né? Então, use seus amigos Uhum. pelo WhatsApp, o que for possível, para te fortalecer e enfrentar as situações. E a outra coisa que eu tenho concluído é que está no momento que as fragilidades todas estão escancaradas. Isso, a saúde, quando uma pessoa tem algum problema de saúde e está no hospital, esse processo já acontece. Né? Quando você encara o contágio, você às vezes a pessoa está em 6 meses em terapia, aí quando está internado, vem um insight ou Uhum. percebe alguma coisa. E agora a gente está nesse momento coletivo, né? Então, Sim. todo mundo à flor da pele, porque as coisas estão realmente muito afloradas por conta dessa ideia de vulnerabilidade, né? Nossa, como o vírus pode causar isso, né? Como tá todo mundo... E aí a gente... quase que assim, a merda boia. Eu tô falando que os pacientes, a merda está Sim. boiando. Então, todos os conflitos Sim. que a gente ignorava ou deixava de lado, agora nesse momento de confinamento e de fragilidade coletiva, estão muito evidentes, assim. Então, tem que olhar para isso e tem que analisar se realmente esse é o melhor momento para resolver isso, né? Então, acho que tem a ver um pouco com isso, Sim. né? Em relação à Sim. pergunta dessa pessoa. Sim. Bom, mais alguma coisa? Não, vamos passar para a próxima? Bom, eu falo pra caramba, né? A gente faz uma pergunta aqui, eu vou ficar 2 horas falando. Vamos pra próxima. Não, isso é ótimo. Vamos, faz uma, né, uma sua. Ai, eu quero ler a pergunta afetiva da última sauna, que Sim. eu falei, olha, não tem informações suficientes, fala mais sobre, e ela falou, né? E aí até uma coisa que eu conversei com a Thay, às vezes não dá para fazer textão quando a gente coloca nas perguntas, a sauna é para ser mais direta mesmo. Mas se você, essa coisa afetiva precisa um pouquinho mais de informação, como aconteceu na última sauna, se você for fazer o textão, aí manda no direct. Não faz na resposta do Stories, manda no direct o textão, tá? Porque ela ficou mandando várias mensaginhas, muito fofa. Ela realmente quer saber. Ela Sim. tá Sim. precisando do que a gente tem para falar. Então vamos lá. Então, resumindo, ela falou de novo que o namoro terminou porque ele traía. Ele tenta voltar desde então, né? Foi com uma amiga dele. O detalhe, então, o namorado saía com uma amiga dele. O detalhe é que ele tentou voltar várias vezes, mas volta para ela em uns 2 dias e depois tenta voltar para mim. Ou seja, esse cara, ele tá entre essas duas meninas. E uma delas é a pessoa que escreveu pra gente. Não sei o que fazer. Acho que gosto dele. PS, então ela ainda acha que gosta dele, né? Ele continua a se ver com a guria. Deve ser do Sim. segundo. Ele continua Sim. se ver com a guria. Ou seja, o cara tá entre essas duas pessoas, né? O que eu fiquei me questionando é que você fala muito do cara. Você fala pouco de você. A única coisa que você fala é que você acha que gosta dele, né? Mas você não fala
qual é a sua responsabilidade nessa situação, né? Porque ele vai para você, vai para ela, vai para você, vai para ela. Fiquei me perguntando se quanto que isso te angustia, o quanto que isso te fere. Isso é muito mais importante do que você gostar ou não do cara. Porque aí a pergunta é por que você está se colocando nessa situação? Porque você está. Porque esse relacionamento já acabou, mas parece que você tem uma dificuldade de cortar, né? E aí tem que se perguntar por que dessa dificuldade. E eu acredito que não seja só porque você gosta ou acha que gosta dele, né? Tem outras motivações que fazem você ficar nessa relação. Quando eu falo motivação, não é que é gostoso, tem outras coisas que te engajam nessa dinâmica, sabe? E aí você tem que se questionar isso. Outra coisa que eu pensei, pra gente não ser tão quadradinho assim, né? É que se você acha que é possível ter um relacionamento numa dinâmica mais de relacionamento aberto, relacionamento poliamoroso, se tem abertura para isso, porque ele demonstra que quer ficar com as duas pessoas, né? Para você isso é possível? Você consegue dividir, né? Mas outro adendo muito sério aqui. Você faria isso porque você faria isso não por ele, Uhum. entende? Não forçar, porque tem uma coisa nessa coisa de relacionamento aberto e poliamor, que muitas vezes as pessoas se colocam nessa situação, mas elas não querem estar nessa situação, elas só aceitam porque é a condição que a outra pessoa deu para ela estar. Então, se for esse Sim, caminho, não é um caminho bom, tem que ser uma coisa legítima sua. Você vai estudar sobre o assunto, você acha interessante, você acha que é possível, você também tem essa vontade de se relacionar com outras pessoas, enfim. Né? Então, pensei que essa pode ser uma possibilidade, mas muito nessa responsabilizar mais. Está muito na mão da outra pessoa. Parece que a sua vida está muito de acordo com o que ele. Se ele fizer sim. alguma coisa, a sua vida vai para frente, né? Sua vida afetiva. Está muito na mão dele, tem que ser na sua mão, né? Tem alguma coisa para você falar, tá aí nessa pergunta? Sim, eu acho importante a gente acolher, né, esse sentimento dela que ela foi traída, né, e aí o Do... relacionamento terminou porque ele terminou, e aí ele fica sempre num vai e volta com ela, e ela tá Uhum. procurando a gente, né, porque, cara, deve estar muito sofrido para ela essa situação. Mas uma coisa muito importante aqui é esse nosso pensamento da gente achar que o fato da gente gostar de uma pessoa é o que mantém a gente num relacionamento. Mas os É, pilares de um relacionamento são muitos, né? O sim, gostar é um deles, né? O amar e etc. sim, Então, tá. eu acho que essa é uma variável importante para ela pensar, ok, que ela gosta dele, mas ele quebrou um acordo, né? É, Provavelmente a monogamia era um acordo nesse relacionamento. E o sim, fato dele claro. ter quebrado um acordo talvez não seja o maior dos problemas, mas o fato dele querer voltar e volta pra garota, querer voltar e volta pra garota, É, e isso machuca ela. Então ela machucada, mesmo assim, gostar dele e querer voltar para esse relacionamento é que é a questão, né? Então eu acho que ela precisa pensar sobre por que que ela quer ter nesse relacionamento? Ela tá sendo tratada da forma como ela gosta? Se ela estiver sendo tratada da forma como ela tá bem, tá tudo certo, mas parece que não. porque ela ainda fala, ele continua a se ver com a guria, ou seja, ele continua vendo ela. E a guria era amiga dele. Então, Uhum, provavelmente, ele não vai querer abrir mão da amizade e até de uma possibilidade de afetividade com essa menina, né? sim. Então, não sei, se tá machucando, né? A gente tem que se perguntar por que a gente tá num lugar que tá machucando a gente, né? Isso diz mais sobre você, que enviou a pergunta, do que sobre ele. Aí essa é a questão, né? Porque tá muito sobre ele, né? Sim. Então, sei lá, tem tantas possibilidades. Tantas. Acho que tem uma questão de gênero importante também, que é legal a gente salientar, que é essa do lugar da mulher estar sempre, não sempre, Ah, mas muitas vezes motivada a estar num relacionamento, ainda que esse relacionamento seja doloroso para ela. sim. Essa coisa da mulher ter sempre que lutar pelo relacionamento porque o amor é maior e etc. E o E cara isso tá lá, tá, pega ali, fez com ele, sim, tá tudo certo, né? sim, Até por a mais que a gente, rivalização das duas é positivo pra sim, ele, né? Porque ele ainda tá falando com a guria, né? Pô, já tem uma rivalização entre as duas, né?
Mas as duas estão sofrendo nessa situação, né? Sim, com certeza. E a gente às vezes pensa que porque, né, nova geração, a gente tem bastante acesso à informação, feminismo e etc., que a gente não vai ser pega nesse lugar da motivação da mulher estar num relacionamento ainda que sofrendo. Só que a gente tem crenças, né, muito arraigadas aí ainda sobre o papel da mulher nos relacionamentos, de sacrifício, de cuidadora e etc. Então, acho que tudo isso é conteúdo para ela refletir. Não existe um certo e errado, tá? É importante Não. dizer para ela, se você quiser continuar Ah, nesse relacionamento, ainda fazendo as suas reflexões, está tudo certo. Mas muito sim, importante que você esteja por uma escolha consciente. e que seja positiva, né? Não dolorosa. Sim. Sim, vamos lá. Próxima pergunta, tá? Próxima pergunta. Por que me sinto culpada ou não merecedora de alguns privilégios e o que posso fazer? Tô bem interessada. Bom, sobre essa pergunta, eu acho que é muito importante a pessoa que mandou tentar fazer um exercício do eu não ser merecedora desse privilégio, né? O que que isso diz sobre mim? Para ela tentar encontrar alguma regra que ela tenha sobre talvez ela não poder merecer, ela não ser, não ter valor o suficiente para merecer que coisas boas aconteçam na vida dela. Porque ela fala também que ela sente culpa, né? E a culpa é um sentimento que está muito relacionado também com regras, que a gente tem alguma regra que a gente quebrou, e aí a gente quebrou essa regra, né? Não o outro, e aí a gente sente culpa em relação a ter errado, né? E eu acho que ainda tem uma coisa, isso acontece comigo, tem uma coisa cristã, é um pouco que a gente vive, de que a gente tem que sofrer para ter algumas coisas. E eu tinha essa crença, vou me expor aqui, mas acho que Aham, ela é boa, eu falo até com os pacientes às vezes. Eu tinha essa crença que, gente, minha vida tá tão boa, eu falava com a Tati, que é falando, nossa, minha sim, vida tá tão boa, tá tudo tão certo que eu acho que assim, daqui a pouco vai acontecer uma merda gigante. Porque não é, sabe, não é possível, sim. sabe? E eu fui criada muito numa cultura católica, minha família é mineira, católica, enfim. E tem essa coisa do sacrifício, né? E aí a Tati falou assim, ai, Luísa, larga de ser tonta. Larga de ser tonta, cara, tem um monte de problema na sua vida. Ela começou a falar todos os problemas. Eu falo, a diferença é que eu acho que você enfrenta bem e tal, mas os problemas estão aí, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, verdade, né? A gente tem Aham. problemas, então a gente sente uma culpa, alguém falou. Eu sinto muito Eu isso. sinto isso também. De cara, tá tudo bem, vai acontecer uma merda aqui. Se prepara, né? Sim, Mas eu acho que é uma coisa muito construída e cultural, e acho que muitas vezes a gente não se permite, como você falou, né? De não entender por que, que eu tenho aquilo. Às vezes, pensando num lugar de privilégio, a gente, né, classe média, né? Por que, que a gente está nesse lugar, né? Pensando um pouco, né? Às vezes tem uma questão histórica, né? Sei lá, a família da minha mãe era do interior de Minas, da roça, não sei o que, foram para a cidade. Foi um processo para ter, né? Não é? E às vezes não são os louros meus, né? Mas né, e também o que a gente pode fazer com isso, né? sim. Como ela Com... usou a palavra privilégios, eu fiquei pensando também se tem a ver com alguma reflexão social mesmo. Porque, de fato, né, nós e outras pessoas que têm acesso, a gente desfruta de certos privilégios que outra parcela da população deveriam ter como direito Sim, e acabam não tendo. E é, isso vai gerar culpa mesmo. e gera mesmo. E gera mesmo. E talvez essa pergunta tenha aparecido agora porque a gente está num momento também que está muito escancarado os nossos privilégios e direitos É, acessados versus o de outras pessoas em plena situação de vulnerabilidade. Então, em relação a isso, pode ser também importante pensar, tá bom, se o seu privilégio te gera culpa, será que você pode ajudar as pessoas com o seu privilégio? Será que tem algo que você possa fazer, se for, né, uma reflexão do contexto social para distribuir seus privilégios, né? Acho que é um pouco sobre isso. exatamente o que eu estava pensando. Então, essa culpa ela pode ser até positiva se ela for catalisadora para você fazer alguma coisa, né? Nem que seja uma Sim. pequena. Às vezes você acha que tem que, sei lá, abrir uma ONG, né? Uhum. Ou você pode ajudar Sim. uma ONG. Você pode, né?
fazer coisas pequenas. Isso já faz uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que é mais por aí mesmo. De usar essa culpa para ser catalisador, para essa reflexão, o que você pode fazer, né? Sim. Para lidar com isso. Espero que ajude. Sim. E compartilhar que a gente também tem. E Sim, com certeza. acho, né? Acho que todos os sentimentos de todas as perguntas aqui que a gente recebe são sentimentos que a gente vai se identificar em algum nível também, né? E isso que é importante, normalizar essa questão dos sentimentos que são negativos. Sim. Vamos para a próxima? O que mais estão Vamos. falando aqui? Chuva de corações. Amei o vídeo da culpa. Inclusive, essa é uma dica também para quem mandou a pergunta. A gente fez uma série de vídeos sobre emoções e tem um vídeo que é sobre a culpa. Dá uma olhada lá, vê se te traz novas reflexões e insights. Pode ajudar. Sim. Boa. Bom, como controlar o medo de alguém que amamos pegar o Covid-19? Difícil, ainda bem que essa ficou para você. É muito difícil, assim. O medo, lembra que eu falei até na última... Quando eu fui perguntar para Ana Carolina, a médica infectologista, sobre informações, né? No final do vídeo, eu falei que, gente, preocupações possíveis e impossíveis, né? O medo, ele é protetivo. Então, acho que todo mundo tá com medo, né? Dos nossos pais, dos Sim. nossos avós, pessoas que estão no grupo de risco, né? Pegarem. Agora, quando esse medo, ele passa o medo, vira essa ansiedade, que é uma coisa controlável, aí a gente tem que estabelecer técnicas de enfrentamento de controle de ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela tem uma ideia de que ela controla. Ela usa essa palavra controle, né? Você não tem controle de nada. Quando você faz psicoterapia, para algumas pessoas é um choque, que elas percebem que elas não têm controle de nada. A gente não tem mesmo, né? A gente pode tomar algumas ações, mas controle, né, de que alguém vai pegar ou não sei o quê, não. A gente pode tomar as ações cabíveis, né? Então tem que ficar em casa, higienizar as mãos, precisou ir ao mercado ou ir à farmácia, chegar e limpar aqueles produtos. Isso tudo são preocupações possíveis. Agora, isso vai evitar completamente que alguém pegue? Não, eu tenho 4 pacientes que estão com suspeita. Uma, Aham. ela fez o teste, ela trabalha no hospital e não está. Ainda bem, então são 3, na verdade. E aí um deles ficou se perguntando, o que eu fiz de errado dessas coisas? O que eu fiz de errado para ter sido contagiado, né? Só que eu acho que quando ele foi contagiado, ele participou de uma feira do trabalho com muita gente, num evento. Provavelmente foi lá que ele pegou. Mas assim, não tem essa, né? Quando a gente fica doente, não tem essa de o que eu fiz de errado, né? A gente vai ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. Isso evita que eu vou ter um câncer? Não. Não. Então, assim, aí a gente tem que pensar muito nisso, assim, desse controle do medo. E falando nisso, já vou falar, tá, Thay, do nosso Tá, projeto? fala. A gente tem que ver. Tem muita gente muito com esses sentimentos de ansiedade aflorados e medo, e de controle, controlar as variáveis, enfim. E tem muita gente não sabendo lidar com a história de ficar em casa, né, de estabelecer uma rotina. Tem muita gente com dificuldade nisso, né? A gente vê isso pelos... quando eu falo muita gente, a gente pega um recorte do nosso consultório, tá? Dos nossos pacientes. E aí, eu tava pensando essa semana, o que a gente pode fazer, né? Esse sentimento, cara, o que a psicologia pode fazer? Que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Pensando nessa história, até que a gente tava falando da culpa, mas não da culpa, mas de, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, a psicologia é uma ferramenta muito poderosa, né? Para enfrentar esses momentos, né? Tanto é que existe psicologia da saúde, intervenção em crise. Como a gente está no momento de isolamento online, né? E isso é possível, ainda bem que a internet, tecnologia, enfim. Eu e a gente conversou e a gente vai fazer um projeto. Não vai ser psicoterapia, tá, gente? Não vai ser. A gente vai falar das suas questões familiares, a gente não vai falar da sua infância, nada disso. É uma intervenção. E a gente estruturou um protocolo
São 3 sessões e essa intervenção ela vai ser gratuita. Então você vai ter que entrar lá, eu já editei isso. Você vai entrar lá no íconezinho, fazer parte do clube, do Instagram, e vai preencher o formulário. E se você quiser fazer parte da intervenção para o coronavírus, lá no final do formulário você vai ticar essa opção, tá? E aí no final tem uma parte de psicoterapia e tal, essa última parte você deixa em branco, tá? E aí a gente vai entrar em contato. Então, se essa pessoa que tá que não sabe pra onde tá indo, pra onde vai, né? Tá muito desorganizada nessa história toda. Sim. Ansioso com essas informações e tudo, tica lá. E isso tem a ver com esse medo, né? Por isso que eu acho que essa pergunta tem a ver. Desse controle, né? Da gente ver o que dá, o que não dá pra fazer, tá? Você quer falar alguma coisa, Vitória? Só recapitular para resumir um pouquinho, né? Então, é um projeto social voltado para pessoas que estão, nesse momento, com alguma questão de saúde mental, com a temática específica, né, do coronavírus. Tem muita gente, por exemplo, que está paralisada, tem muita gente que está sofrendo a culpa por essa nossa compulsividade por produtividade, né, que aparece nas redes sociais e etc. Tem muita gente sofrendo por isso, né? Tem gente que de fato tem coisa para fazer e não está conseguindo. Tem gente como a pessoa que mandou a pergunta pra gente, que falou como controlar o medo de uma pessoa que eu amo pegar o coronavírus, que é uma questão também muito específica, né? Né? E então, assim, ele é voltado para pessoas que estão com questões específicas de saúde mental relacionadas ao coronavírus. E aí essas pessoas, se quiserem, né, elas podem lá preencher um formulário. O link do formulário está na descrição do nosso perfil. E aí a gente vai entrar em contato e se organizar de acordo com a nossa agenda para atender essas pessoas. Então, não é psicoterapia, como a Lu falou. É o que a gente chama de intervenção em crise. Então, a gente está desenvolvendo um protocolo para esses atendimentos. E são 3 atendimentos gratuitos. Isso. E aí, tem uma coisa que... Até não sei se a gente muda isso, tá? Mas acho que por enquanto não. Tem uma opção lá, quando você preenche o formulário, a gente deixou mesmo, tanto de psicoterapia quanto intervenção em crise. A gente deixou tudo junto, tá? Tem uma opção lá de escolher a terapeuta. Nisso não vai ter opção, vai ser de acordo com a demanda, a gente vai... Até porque a agenda, vai ser os espaços de agenda que combinarem com os espaços de agenda das pessoas que tiverem interesse, né? Isso. Então, assim, não, tem uma opção lá, fazer psicoterapia online com a Luísa ou com a Tainá. Você pode até preencher isso, mas não pode ser que você preencha a Luísa e caia a Tainá. E preenche a Tainá e caia a Luísa, porque não é sobre uma psicoterapia que necessita um vínculo e tal, é uma intervenção mesmo, tá? E aí, se a gente achar que a pessoa precisa de psicoterapia depois dessa intervenção, caminha, tá? Sim. Bom, Sim. acho que é isso. Teve uma sugestão aqui da gente fazer um post de divulgação. A gente vai fazer assim. Tá. Obrigada. Foi da Mar. Beijo, Foi da Mar. Maravilha, gente. Lindo. Então vamos para a última pergunta? Vamos para a última. Muito boa também, a última. Sei que não tem nada a ver, mas o que significa sucesso para você? O que significa sucesso para você? O que significa sucesso para mim? Eu e a Lu, a gente conversou ontem sobre essa pergunta, então tá fresca aqui, né? Primeiro que eu te diria para você pensar que é sucesso para você, na verdade. Por que você está preocupada com sucesso? Por que sucesso foi uma questão sua, né, pra gente? Porque sucesso, quando a gente pensa na definição, é algo externo, né? Um reconhecimento de algo que a gente faz no externo. Então, tem vários critérios aí que podem indicar sucesso. Dinheiro, talvez, fama, reconhecimento, alguma coisa. E todos esses critérios externos não dizem muito sobre quem a gente é. Então, talvez essa pessoa esteja se sentindo desvalorizada, talvez seja isso. E por isso uma pergunta, né, do que é sucesso para você. Eu acho que é muito importante, talvez, você fazer uma lista de quais são seus valores. Você tentar pensar um pouquinho sobre realizações pessoais, ao invés de pensar sobre sucesso. Porque pode ser, a gente, assim, né,
tem um palpite que já vem da clínica, que talvez os seus valores não estejam em sintonia com o que o mundo espera de uma pessoa que tenha sucesso. E aí você vai se preocupar mais com as suas realizações pessoais. E esse é o meu conceito. Então, assim, se para responder a sua pergunta do que seria um sucesso, é estar muito em sintonia com as coisas que eu acredito. E Lu, você quer Gente, complementar? eu, para começar, eu odeio essa palavra. É Odeio horrível. sucesso. Porque que diabos é sucesso, né? E as pessoas ficam muito nisso. Tem um videozinho do School of Life maravilhoso, uma De animação quem? do School of Life. Ah, tá. Quem não conhece, tem no YouTube, School of Life. É uma escola inglesa de filosofia, tem até em São Paulo, mas eles têm umas animações curtinhas bem Sim, muito legais. legais. E tem uma que chama Self-Compassion, que é Sim. maravilhosa. Eu mando para vários pacientes que no começo é uma menininha chegando em casa de trabalho e ela vai ficando pequena, porque o mundo lá fora vai exigindo dela e ela se autoflagela, enfim. E aí fala bem no comecinho assim, que a gente é tão apaixonado por essa coisa do sucesso que a gente deixa de olhar para as coisas que a gente já está atingindo, né? Das coisas que a gente faz, né? O que ajuda, né? Assim, né? A gente fica olhando lá para o que é o sucesso. Às vezes a pessoa fica lá, o sucesso, sucesso. A Aham. vida tá passando, ela já atingiu várias coisas, ela nem percebeu. Self-compassion. Isso. Isso. Autocompaixão. Pediram o link também. A gente pode Tá, a disponibilizar quando gente a gente pode. postar o vídeo. Quando a gente postar o vídeo. Mas assim, escreve isso que a Marina escreveu, Self-Compassion, School of Life, que vai aparecer. Ele é rosinho, assim, é uma animação de 4 minutos, bem curtinho, ou menos até. Enfim, me perdi, gente. Ah, tá. Então, a gente é tão apaixonado por essa história que Sim. muitas vezes a gente está indo por uma história que nem é nossa. Uhum. A autossabotagem, ela é um grande recurso nesse momento. Porque às vezes a pessoa tá fazendo ali, o menino estudou para o vestibular para passar para medicina, não sei o quê, ficou lá 4 anos no cursinho para medicina, é isso mesmo, é difícil. Entrou para medicina. Entrou para medicina, começa a notar aula, começa não sei o quê. E aí não queria tanto. Mas na verdade, lá no fundinho mesmo, ele queria ser arquiteto. Uhum. Entendeu? Só que aí a sociedade, a família, falou que ser bem-sucedido é ser médico, né? Então, essa palavra sucesso me irrita, porque Sim. ela distancia a gente do que a gente quer e aproxima a gente de ser alguma coisa que foi imposta, né? Sim. Então, o que seria sucesso? A propaganda da margarina, né? É. Que tanto ferrou e ferra até hoje. Tem muito. O Sim. tanto que a gente trabalha no consultório de desconstruir a família perfeita, a estrutura perfeita e tudo. Então, eu não gosto dessa palavra, então sucesso para mim, prefiro não pensar nele. Eu gosto de pensar em pequenas conquistas que me agradam, que tem a ver comigo. Esse questionamento ele é muito parecido com a última sauna, quando a pessoa perguntou o que poderia fazer para ser um exemplo, né? Exemplo, né? Uhum. Elas conversam, assim. Então a gente tem que desapegar dessa coisa de sucesso porque qual é o preço disso, né? O Sim. preço é muito alto e dá muito problema de saúde mental e emocional, enfim. Sim, sim. Eu acho que é importante também, quando a gente pensa sobre sucesso, de novo trazer essa variável social do sucesso. O sucesso ele foi criado para quê, né, gente? Para a gente consumir. É basicamente isso, é uma ferramenta, a gente pode dizer que ela é uma ferramenta do capitalismo e da sociedade que a gente vive desenfreada de consumo e etc. Para a gente estar sempre ali tentando atingir patamares ainda mais altos que vão cada vez mais deixar a gente em histórias de consumo e afogados mesmo nessa roda que Do é sempre ratinho. impossível, exatamente, manter a gente dessa forma. Porque assim, uma coisa que a gente pode dizer também, Lu, você deve ter pacientes que alcançaram o sucesso, que Uhum. eles não vão se reconhecer nesse lugar, eles vão querer mais. Sim. Não, e o preço, então às vezes alcança. Eu tenho um amigo que ele é bem essa coisa bem-sucedida. Ele fez doutorado em Harvard. Ele é Aham. novo. E ele, enfim, ele é professor universitário nos Estados Unidos.
e de economia, e não sei o quê, e nananana. E aí as pessoas admiram, né? Como eu tenho uma certa intimidade, a gente conversa, nossa, mas assim, sabe aquela história? Uma vez ele falou assim pra mim, eu cheguei lá tô lá, atingi esse lugar, e você olha em volta, não tem nada da pessoa, assim, né? É só o Aham. sucesso mesmo, né? Não tem esse. Né? Então tem isso também. Às vezes a pessoa corre atrás disso, ela consegue, aí ela chega lá e fala, cara, o que, que eu deixei pra trás, né? Sim. Que são as relações, que são. Porque é o preço, né, que isso dá. Para você ser bem sucedido, por exemplo, no mundo corporativo, você tem que ser muito dedicado, sua família vai ficar de lado, que pode ser uma pira sua, que pode ser uma coisa. Tem gente que é muito workaholic mesmo e fica satisfeito nesse lugar. Mas tem que ver se. A pergunta é: será que você que está satisfeito? Ou quem que te falou que isso ia ser, né? Aham. Esses dias também perguntei para um paciente meu do mundo corporativo, tá, mas e aí? Me fala o que que é. Aí ele me deu o que que ele queria, que era propaganda da margarina, assim mesmo. Ele falou, quero ter uma casa, cachorros, sabe, filhos. Aham. Sério, sério, né? Então isso é E muito que tudo, sério. e que tudo bem se esse for o seu desejo também, né? Tudo Desde, bem. desde que esse seja o seu desejo e não algo que uma propaganda te vendeu, que é o Exato. exemplo que você tá dando. Exatamente, assim, acho que se a pessoa gosta muito, tem gente que é caótico, que gosta muito, isso não é um problema, e tudo bem, então, mas ver se realmente está preenchendo, né? Acho que a pergunta melhor tem a ver mais com, de novo, né? Clube sentimental, falando de sentimentos, de olhar para os seus sentimentos, se aquilo te preenche, se te traz felicidade momentânea, te traz prazer, se você faz mesmo que você trabalhe muito, se você faz aquilo com prazer, se você não se questiona, né? Então, acho que Ei, sucesso tem mais a Valentina. Sucesso tem mais a ver Valentina. com estar bem mesmo, né? Que foi o que você falou no começo. De ser coerente, né? De fazer uma lista dos seus valores, do que você quer. E acho que se a gente for pensar no sucesso, tirando esse que é imposto, eu acho que tem mais a ver com uma coerência, assim. Com Sim, você mesmo, com com seus seus valores. valores e etc.